8,7 MHz. Uma emissora do Grupo Jornal de Barretos Comunicações. Jornal FM, a sua rádio preferida. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Atenção! Você que é cliente PCD, participe do PCD Day na Alma Jeep Barretos e aproveite as condições exclusivas para adquirir um Jeep 0 km. É neste sábado, dia 6 de abril, a partir das 9 horas da manhã. Participe e tire todas as suas dúvidas sobre o processo de PCD e saiba se você tem esse direito. Alma Jeep. Paz no Trânsito começa por você. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM mais uma edição do programa Café com Prosa. Eu sou Rafael Dutra e sigo com vocês ouvintes até às 6 horas da tarde. Também aqui sempre conosco o nosso operador de som, a nossa voz, a segunda voz mais doce da rádio, né? Por quê? Porque eu ouvi falar que tem uma outra primeira mais doce aí. Quem que é? Não, que eles não tá presente na bancada hoje. É isso, aí você... Aí não. Ele não tá presente na bancada nossa hoje. Eu sei quem é. Boa tarde, Edilson. Prazer ter você de volta aqui no programa, viu? Fez falta. Bora lá, obrigado. Também participando dessa edição do programa, Ronaldo Dutra. Obrigado, Rafael. Satisfação enorme em fazer parte novamente dessa bancada. Boa tarde, Edilson. Boa tarde ao nosso convidado, Dihar. Obrigado. Bem-vindo. Bem, pessoal, na edição de hoje, lembrando vocês que o nosso programa é transmitido pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio Jornal e também estará disponível nas plataformas do Rafael Dutra. Hoje nós estamos recebendo aqui, ele é muçulmano,
Já esteve presidente da Mesquita Muçulmana de Barretos, atualmente integra a Associação Nacional de Juristas Islâmicos, é advogado, é uma pessoa, gente nossa, uma pessoa super do bem. Eu a conheço desde a época que eu fui estagiário no Juizado Especial Civil e Criminal aqui da comarca de Barretos. Já tem uma década e pouco aí. Dr. Jihad Mohamed Samur. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço aí o convite a todos que nos ouvem e os telespectadores que irão também nos assistir depois. E é um prazer. Eu tô ficando velho, né? Porque se o Rafael me conhece desde o juizado, é sinal que eu tô bem velho já. Não, é sinal que você começou novo. Nós começamos novos. Eu lembro pelas petições que tinham o nome do senhor, que era um nome muito fácil, sim, né? Sim. Para os nossos ouvintes, quem que é o Jihad? Bom, o Jihad eu sou natural de Colina, resido em Barretos há 23 anos, na qual coloquei essa cidade como a minha cidade, que hoje eu amo de paixão. Eu amo residir em Barretos, na qual eu casei também, e hoje com a Priscila, que é minha esposa, e meus filhos, o Jihad é aquela pessoa que luta desde o início, que para conquistar a faculdade tive que fazer o FIES, tive que pagar o FIES depois, trabalhei a vida toda no comércio junto com meu pai e graças a Deus conseguimos aí ter aí uma conquista na advocacia. Há 20 anos militamos e junto à Mesquita também vários mandatos, representando a Mesquita, divulgando os trabalhos na língua portuguesa, de todos os problemas que nós vivenciamos de intolerância, de desrespeito, ao mesmo tempo uma caridade, uma filantropia que sempre fizemos aí à frente da Mesquita e continua sendo feito. Ô, Jihad, nós temos aqui a Mesquita, ela é de 1960. Sim. Eu já ouvi comentários, tanto aqui em Barretos, quanto de pessoas ligadas aos movimentos culturais, que ela é uma das mais antigas, eu acho que do estado de São Paulo, algo nesse sentido. Para quem não conhece, para quem não sabe, vamos falar um pouco da Mesquita para depois a gente adentrar na religião, vamos assim dizer. Onde ela está localizada, pode ir lá visitar, como é que foi a história de fundação, o dinheiro foi do barretense, foi dos irmãos de fora, foi doação, enfim, ou teve algum que chegou abastado e falou, não, eu vou bancar. Como é que foi? Bom, a Mesquita é a segunda mesquita construída em solo brasileiro. Olha, a segunda em solo brasileiro. Que isso, hein, Adilson? Que informação. Essa é boa, hein? Caramba. A primeira mesquita é da Avenida Brasil, do Estado, na Mesquita Brasil, em São Paulo. Aquela da Avenida do Estado é a primeira? É a primeira. E Barretos, ela tem uma importância tão grande assim no cenário não só nacional como mundial. Porque há uns 15 anos atrás tivemos aqui visita de alguns sauditas e eles tinham material de Barretos que nós não tínhamos. Nossa, que legal. Tamanha sua importância. Fotos, documentários, jornais na língua árabe que eram redigidos, tinham pessoas qualificadas daqui, médicos, comerciantes, empresários que colaboravam com São Paulo. E a Mesquita está localizada na Avenida 21, esquina da Rua 6. Ela é aberta a todas as pessoas. Nós distribuímos livros gratuitamente, as pessoas podem participar, tirarem as suas dúvidas. Nós iremos também até o local necessário para dar palestras ou receber as pessoas na Mesquita. É aberta a todos. E tira uma dúvida, por que ela é a segunda do Brasil? Porque na realidade... O que trouxe ela para Barretos? Assim? Os imigrantes. Então tinha uma grande comunidade de imigrantes libaneses, principalmente do Líbano, aqui em Barretos, Colina e Guaíra. E eles viam a necessidade de ter um templo religioso para praticar a religião. Então houve ali uma união
de esforços dessas pessoas na constituição, na doação e também uma ajuda de fora. Salvo engano, teve ajuda da Arábia Saudita também na época para construir o templo religioso. E hoje nós temos aí uma média de quantos praticantes aqui na cidade? Em torno de 270 praticantes. Porque antigamente não tinha um centro de oração em Guaíra, então o pessoal de Guaíra vinha muito para rezar aqui. Então hoje tem em Guaíra, temos a Mesquita de Colina também, e temos agora em Ribeirão Preto também um centro de oração. Em Colina também tem? Tem, uma mesquita. Legal. Isso. Muito linda. Olha. Onde ela tá? Bem na entrada de Colina ali, no primeiro quarteirão. Olha, bem na entrada. Já viu, Adilson, essa de Colina? Não conhecia. É que você é um cara viajado, né? Já viajei bastante mesmo. Não, você é viajado. Sou sim. Não nego, não. Eu tenho certeza. Falando em viagem, o Ramadã, ele foi praticado, né? Está sendo praticado até dia 9 de abril. Né? Ele começou dia 10 de março. 11, né? 11 de março? Acho que foi 11, uma segunda-feira, salvo engano. Nesse período, eu tenho um fato. Eu tava viajando de Portugal para Espanha e tinha um senhor no banco da frente e eu vi que era a hora que a gente saiu, era umas quase 4 horas, ele à base de pão, pão e água. Aí, sabe assim, isso era, acho que era umas 4 horas da manhã e tal. E aí chegou, era umas 2:30 da tarde, a gente parou pra almoçar, tal, não sei o que lá. Ele não entrou dentro do restaurante, ficou lá fora, tal, não sei o que lá. Aquilo me intrigou, né? Aí eu almocei, então comprei um pão e levei pra ele, né? E aí cheguei pra ele, falei, aqui pro senhor. Ele, não posso. Falando em inglês, né? Eu falei, não posso. Ramadã. Aí eu peguei e falei, nossa, que legal. Aí eu falei, não, mas fica pro senhor comer depois e tal. Ele, não, vai demorar. Eu tenho algumas coisinhas aqui, obrigado. Mas olha que interessante, eu preocupado com ele, que eu, tipo assim, falei, caramba, esse cara não tá se alimentando, né? E fiquei preocupado, assim. E aí comprei pra ele, olha como que é, Ramadã. É dessa forma mesmo, da alvorada, em torno de 5 horas da manhã até 6:20 da tarde agora. Daqui a pouco a gente quebra o jejum, sem água, sem comida. Então a gente acorda antes, em torno de 4:15 da manhã, tomo água, como uma tâmara, uma banana, ovos e entro na abstinência. Entrou na abstinência, nada, até quebrar o jejum no pôr do sol. O Ramadã, ele praticamente vai dar um mês. Ou 29 ou 30 dias, depende da lua. E para quem... legal. Então depende da lua. Depende da lua. Já é diferente já do que... Nunca o Ramadã é sempre a mesma época, nunca. A cada ano que passa se adiantam 10 dias, conforme o calendário lunar. Isso é uma justiça de Deus, pois o muçulmano que está nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na China, ou na Indonésia, ele não vai poder alegar, eu só jejuei no inverno, só jejuei no outono, na primavera. Então, a cada ano que passa se adiantam 10 dias. Então, ao longo da vida, você vai jejuar em todas as estações do ano. Então, você não pode alegar, aqui estava mais fácil, lá estava frio, aqui estava calor e etc. Essa é a justiça divina. E aproveitando o Ramadã, para depois eu passo a palavra para o Ronaldo. Para quem não sabe o que é. O Ramadã é o 9º mês do calendário lunar. Neste mês foi revelado o Alcorão, o último livro sagrado revelado por Deus, que nós seguimos. Não só o Alcorão, para nós muçulmanos, foi no Ramadã que foi revelado o Evangelho ao profeta Jesus, a Torá ao profeta Moisés, os Salmos ao profeta Davi, as páginas para o profeta Abraão. Então todos os livros sagrados revelados por Deus foi durante este mês chamado Ramadã, que é o 9º mês do calendário lunar. Então a sua importância é que nós jejuemos. Então o Alcorão ele vem e fala, vós que credes, foi-vos prescrito o jejum como foi prescrito aos vossos antepassados. Então já está citando que os antepassados jejuavam desta forma. Para que temais, para você adquirir piedade. Então o jejum é uma ordem, um dos pilares da religião islâmica, e não é algo novo, é algo que os profetas anteriores praticavam. Legal. O Ronaldo? Jair, puxando um gancho aí sobre o Ramadã,
quem que pode e quem não pode fazer o Ramadã dentro da religião? Boa, dentro da religião islâmica não há imposição sobre algo que você não consiga suportar. Então não há uma sobrecarga se você não consegue suportar. Então aquela pessoa que tem uma doença crônica e o jejum vai prejudicar ela, aquele idoso que está numa idade avançada, a mulher grávida, se ela sentir que vai prejudicar o bebê, crianças que não atingiram a puberdade, são isentas da prática do jejum. Legal. Agora, se houver uma doença passageira, um período menstrual que a mulher menstruada não pode jejuar, uma gripe, algo que é bem passageiro, ele não jejua naqueles dias, ou uma viagem longa também, ele pode quebrar o jejum, ele não jejua e ele pode repor, deve repor até o próximo Ramadã. Ele escolhe as datas, os dias que ele perdeu. Eu fiz uma viagem, optei por não jejuar. É difícil, porque hoje a gente tem conforto. Estive em São Paulo fazendo audiência, fiquei de jejum normalmente. Igual o Rafael falou, já fui para o exterior, mantive o jejum. Depende da questão do fuso horário também, dá para você. Senão você quebra o jejum e depois você repõe. Legal. Ô, Gerard, como que entrou a religião? Já vem de família, seu pai, sua mãe? Sim. São praticantes, não são? Você sempre foi? Ou você despertou um certo momento? Porque até aqui pelo jornal de Barretos, a gente vê você constantemente envolvido com a mesquita, sempre em ações. Então, assim, a gente vê que na última década, vamos assim dizer, você está bastante ativo perante a comunidade local aqui, e agora também com esse cargo que você tem na nacional, aí, que depois você vai explicar também para os ouvintes. Mas voltando, como é que surgiu o Islã na sua vida? Nasci em uma família muçulmana, pai e mãe muçulmanos, mas eu sempre falo que eram muçulmanos mais de nome. Você já ouviu falar naquele católico não praticante, que é o comum que a gente vê. E eu me intitulava muçulmano, sempre acreditando em Deus único, que é o básico, né? Para ser muçulmano você tem que acreditar em Deus único. Só que na prática eu não tinha o exemplo de um muçulmano. Então, regras alimentares, às vezes regras de bebida, questão das orações, eu não praticava as orações. Então, num belo dia em que eu residi em Colina, isso a gente está falando de mais de 25 anos atrás, houve uma palestra de um líder religioso que hoje é conselheiro religioso da ANAJ, Sheikh Jihad Hamad. É um grande líder religioso, um influenciador também digital, mestre em educação, uma pessoa gabaritada. E ele foi dar essa palestra em Colina e me chamou a atenção. Eu falei, a religião é tão simples, eu não estou praticando. E a partir daquele dia... E essa foi o gatilho. Foi o gatilho, Deus o abençoe aí. E naquele dia eu falei, eu não coloco uma gota de álcool na boca. E a partir daquele dia eu comecei a custodiar as orações, pouco a pouco. Eu não fazia 5 orações, eu fazia a hora que eu acordava, a hora que eu fui ver eu estava fazendo as 5 orações, seja no escritório, seja em casa, e estudando a religião. Comecei a estudar a religião, aprimorar, entrei num curso de divulgador do Islã para a América Latina, e ali aprendi ainda mais. E quando eu mudo para Barretos, e ali eu estava terminando a faculdade, eu comecei a fazer as traduções dos sermões aqui na mesquita. Então, algo que dificultava muito a minha prática era que em Colina só tinha em árabe. Então, o líder religioso só falava em árabe. Então, eu ficava lá, você não falava, não estou entendendo nada, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu ia e fazia movimentos apenas, decorava o que era básico, levantava e abaixava. Então, sem conhecimento, não tem como você praticar o Islã. Tanto que o primeiro versículo que foi revelado por Deus no Alcorão não foi jejue, não foi reze, não foi faça caridade, foi procure conhecimento, leia. Então, sem conhecimento, eu não conheço a Deus. Então, a partir do conhecimento, que eu fui entender o que era o Islã, aprimorar e colocar em prática. Então, foi algo que mudou drasticamente a minha vida dali para frente.
E o seu envolvimento com a Mesquita de Barretos? Quando eu chego em Barretos, começo a frequentar a mesquita e mostro esse interesse e ajudo na tradução, automaticamente ali o Faisal, que era presidente na época, já chamou para compor a diretoria, e eu era vice-presidente, e num problema de saúde dele eu já assumi a presidência e fiquei ali quase 6 mandatos, intercalando 6, 7 mandatos. Hoje quem que é o atual presidente? O Mohamed Youssef. Ah, sim. Mohamed. Ah, legal. E lá tem uma diretoria que administra a mesquita. Sim. E tem um líder religioso. Tem o nosso sheik. Quem que é ele? É o Sheik Mohammed Hussein, sírio. Veio quando houve os primeiros atentados na Síria. Ele já estava aqui no Brasil num congresso e eclodiu o conflito lá, e aí fez de tudo para trazer a família. Então ele não voltou mais desde então. E aí ele vem para Barretos e está conosco, salvo engano, 14, 15 anos já. Olha, já tem um bom tempo. Ronaldo. Passando uma informação aqui para os nossos ouvintes, você que é cliente PCD, participe do PCD Day da Alma Jeep Barretos e aproveite as condições exclusivas para a aquisição de um Jeep 0 km. É neste sábado, dia 6 de abril, a partir das 9 horas da manhã. Participe e tire todas as suas dúvidas sobre o processo de PCD. E saiba se você tem esse direito. Alma Jeep Barretos. O Ronaldo fazendo essa chamada aí me lembrou do Milton Neves. Tá quase igual, não tá? Igualzinho. Adilson. Eu acho que até o salário é igual. O tamanho tá igual. O tamanho. Mas você viu ontem, tava vendo uma reportagem do Milton Neves, que ele tá, depois do falecimento da esposa dele, tá com depressão. Ele entrou em depressão com o Cabrini. Eu vi umas partes assim. Tá sério o negócio. Ele tá precisando. Uma pessoa super do bem. Assisti muito ele. Terceiro tempo. Já. E assim, a pessoa que tá ouvindo, ou que vai ouvir, que tá acompanhando, que se interessa. Ele pode ir lá qualquer dia, tem um horário específico, tem algum site, algum lugar que ele pode obter essas informações. Assim, como que faz para fazer? Porque a gente tem muito assim no nosso mapeamento cultural que somente libanês, sírio pode ser muçulmano. Sim. Não que o brasileiro possa converter, que fala? Reverter. A gente fala reverter porque você nasce muçulmano. Todo mundo nasce submisso a Deus. Então explica para os nossos ouvintes aí. Eu gosto de usar a palavra reversão nesse sentido, porque todo ser humano nasce submisso a Deus. Depois que ele escolhe se ele vai adorar a Deus ou não, se ele vai seguir ou não. Então, muçulmano significa submisso a Deus. Então, se a pessoa fala, eu acredito em Deus, ela é denominada muçulmano ou muçulmana. Agora, qualquer pessoa pode frequentar a mesquita, pode perguntar, esclarecer. Nas 5 orações diárias, a mesquita está aberta. Qualquer lugar do Brasil. Para quem não entende, essas 5 orações diárias, quais são os horários? Em torno de 5 da manhã. 5 horas da manhã. Meio-dia e 40. 3h40, 6h30 e 7h30. Horários são variáveis, como eu disse, nós seguimos calendário lunar, então varia bastante, mas pode entrar em contato nas minhas redes sociais, ali você vai encontrar vários vídeos, todas as palestras que são realizadas na mesquita, todas as sextas-feiras, que é a oração em congregação, que tem um sermão, são traduzidas, seja no YouTube, no TikTok, no meu Instagram. Legal. Fica à disposição para todos. Pode falar o Instagram, fala as redes sociais. @Samur Jihad. O meu nome ao contrário. Samur Jihad. Essas orações em congregação, como é que funciona? Nós temos 5 orações diárias. Certo. Então, todas as orações em congregação são todos juntos, homens e mulheres. E às sextas-feiras em específico, nós temos a oração de sexta-feira. Nessa oração, além da oração do meio-dia, que nós fazemos, que é no horário da oração do meio-dia, tem um sermão que o sheik faz de determinados temas, variando. Esse mês está falando bastante sobre o mês do jejum. E depois do sermão é feita uma oração. Então, às sextas-feiras tem um sermão para todos assistirem, se desejarem. E no dia a dia, as orações em comum.
durante todo o dia, e dúvidas, palestras, como eu disse, à disposição. Legal. Ronaldo? Gerardo, uma pergunta sobre o combate à intolerância religiosa. Quais os desafios que vocês muçulmanos enfrentam? Você também faz parte da comissão da OAB aqui Da de OAB, Barretos sim, também. sim. Porque a gente está vendo muita intolerância. O Brasil, infelizmente, está um pouco mais extremista do que já foi no passado, né? É preocupante, né? Como que vocês analisam isso? Como que é o trabalho? Na sua pergunta anterior, ainda você citou algo que é interessante, antes de responder para o Ronaldo, que é a questão só para árabe. E isso é algo que ninguém conhece. A maioria dos muçulmanos no mundo não são árabes. Então, se nós estamos falando aí de 26% da população mundial hoje é muçulmana. A religião que mais cresce no mundo é o Islã. E desse total aí, que nós estamos falando de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas no mundo, 16% são árabes e falam a língua árabe. Então, 85% dos muçulmanos no mundo não falam a língua árabe e não são de países árabes. A Indonésia é o maior país islâmico do mundo. E a intolerância religiosa vem pela falta de conhecimento. Então nós temos, eu sempre falo, falta de conhecimento, que é o que nós podemos corrigir com esse tipo de trabalho de divulgação que vocês estão fazendo, e nós realizamos na Mesquita, junto à ANAGE, e também tem a questão relacionada a pessoas que de forma proposital querem a intolerância religiosa, ou para se autopromover, ou para conseguir likes, ou para ganhar seguidores, achando que para você ter seguidores na sua religião você precisa atacar a outra, você precisa desrespeitar, rebaixar a outra. E esses eu não chamo de líderes, sim, falsos pseudos líderes religiosos, porque o líder, ele é o exemplo, o líder ele passa conduta, valores para os seus seguidores. Então, se um líder ele passa mentiras, fake news, ele entra num campo que ele desconhece. Hoje mesmo nós estamos mandando uma denúncia para o Ministério Público Federal de um site de um líder religioso que elenca lá vários versículos do Alcorão sem contexto. Ele pega um versículo que o Islã autoriza matar, que o Islã autoriza decapitar, e vai sem contexto jogando ao vento. Então esse o nosso trabalho hoje. São essas pessoas que é o mal da sociedade brasileira, que não praticam a própria religião. São pessoas que se intitulam, na grande maioria, cristãos, mas não seguem o mínimo que o profeta Jesus ensinou de conduta, de valores, princípios e de respeitar o próximo. Essa associação que você está fazendo parte, que é a Associação Nacional de Juristas Islâmicos, como é que funciona? Quais são os projetos que são desenvolvidos? Como é, para quem não conhece? A ANAGE, eu iniciei o 3º mandato junto à ANAGE. A ANAGE é uma associação nova. Ela foi constituída em 2017 juridicamente, onde os membros são juízes, promotores, advogados, serventuários da justiça, que estão ali para colaborar em todos os estados do Brasil. Nós temos membros. Legal. E à frente da ANAGE nós iniciamos esse projeto também por orientação do Sheikh Jihad, que eu citei anteriormente, que ele tinha a visão de ter essa associação como a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, Espíritas, de Judeus, para que os muçulmanos tivessem uma entidade que os defendesse, principalmente nesses casos de intolerância. Então a ANAGE, ela entra na conscientização, nós unindo com outras entidades de outras religiões, nos posicionando contra qualquer ato de intolerância, não só em relação a nós muçulmanos, como matriz africana, evangélicos, judeus e etc. Porque a liberdade religiosa, ela deve ser para todos. Então, se eu fechar os olhos para a injustiça alheia, eu estou apoiando a injustiça alheia. Aproveitando esse gancho,
Tem algum caso de intolerância muito grave que a gente sabe que todos é grave. Elencar um outro é um pouco complicado. Mas tem aquele caso assim que a gente olha e fala, meu Deus do céu. Tipo assim, sabe quando você vê uma atitude de ser humano que você fala, nossa, eu não acredito, como é isso é possível, velho? Sabe? Eu te dou um exemplo, tem vários. Aqui, em pouco tempo de trabalho, nós temos assim, muitas conquistas. Nós não gostamos de ajuizar a ação. A gente tenta sempre chamar no diálogo para a pessoa tirar. Tivemos um caso de um pastor que ele, na igreja, ele falou, o Ramadã é o mês que ensina a matar cristãos. Nossa. Assassinar cristãos. Então eu fico de jejum, eu faço doação, porque aquele muçulmano que não pode jejuar por motivo de doença, ele tem que alimentar um necessitado todos os dias. Durante a pandemia, a Mesquita de Barretos distribuiu 14 mil marmitas. Eu lembro disso. E continua até hoje distribuindo para moradores de rua, que não são muçulmanos. E essas marmitas são feitas pelo nosso líder religioso, pela esposa, num fogão residencial. Não tem ajuda, não tem nada industrial. Sem qualquer ajuda nesse sentido. E as pessoas falam... Dói, né? Dói. E teve uma advogada que falou a mesma coisa no ano seguinte. Saiu até sentença recentemente, condenando ela à indenização. E uma indenização que não vai para nós, que a ação é coletiva e vai para uma entidade que o TJ designar. Então nós só temos trabalho de distribuir a ação, de acompanhar a ação, de contratar advogado para que o respeito exista. Então, são esses casos, e recentemente, acho que o ano passado, um pastor do Sul, ele fez um vídeo e disse, religiões de matriz africana é demoníaca, islâmicos são demoníacos, Allah é um demônio. Então a ignorância da pessoa é tamanha que ele ataca, para ele se autopromover, ele precisa atacar a religião alheia. E ele chama Deus de demônio. A pessoa é tão ignorante, ou propositadamente, como eu disse, que ela se esquece que o cristão no Líbano, que fala a língua árabe e lê a Bíblia em árabe, está lá escrito Allah. E ele fala Allahu Akbar, Deus é maior. E Allah para nós é Deus em árabe, como God em inglês, Deus em espanhol. Então a pessoa, ela xinga o próprio Deus que ela diz adorar. Então são esses casos em específico, temos vários, de outros que tentam se esconder através do proselitismo religioso, achando que estão blindados por uma liberdade, mas automaticamente a liberdade não é absoluta. E a gente trazendo aqui para a nossa cidade de Barretos, como é que está a intolerância aqui? Dentro da OAB, que você está ali na comissão, e também dentro da mesquita. O que vocês analisam? Graças a Deus, aqui em Barretos nunca tivemos casos assim graves como esses que eu citei, mas são casos assim bem específicos, às vezes são velados. Para nós nunca chegou nada, seja para as muçulmanas que usam véu, até a esposa do sheik usa o niqab, que só fica o olho de fora, que não é algo obrigatório na religião, mas ela veio da Síria com aquilo, não quis tirar, e ela fala com todo mundo, anda na cidade toda. Pode ser que falam, né, nas costas, não chega até nós. E na OAB também. Tivemos acho que só um caso relacionado à matriz africana, que resolvemos ali com o diálogo, mas tem que ter esse trabalho. Esse trabalho não pode cessar. E o de conhecimento, de levar conhecimento às pessoas. O trabalho tem que ser constante. Sim. Aproveitando aí que nós estávamos falando de briga, de intolerância, a gente vamos levar um pouco lá dessa guerra que está tendo entre Israel. Qual que é a visão técnica, religiosa que vocês muçulmanos têm disso? A gente sabe que a gente está olhando de muito longe, né? Uma coisa você tá lá, falar, Dilson, como é que tá a guerra aí e tal, ir lá presenciar, verificar. Outra coisa
Assisti um filme esse final de semana, até fica aqui uma dica de filme, né? Ao momento, dica de filme aqui no programa. One Life, Uma Vida. Tá todo mundo comentando desse filme, que um cidadão, né, ele resgata ali 669 crianças, né, da Segunda Guerra Mundial, que ele consegue trazer, tirar antes dos nazistas chegar lá. Enfim, e ele fica ainda inconformado porque o último trem, né, com 250, ele não conseguiu resgatar. E ele tinha um livro ali que era 1000 que ele pretendia, e ele ficava inconformado. E aí no final uma mulher falou, olha, 15 mil crianças que foram para o campo de concentração, só saíram vivas 200. Você salvou 669. E, enfim, é um filme lindo, que fica aqui a dica para os nossos ouvintes. E a gente vê hoje que essa intolerância, que essa raiva, que essa guerra que tá, eu faço muita conexão com o passado, né? São feridas do passado, que seja da Primeira Guerra, que seja da Segunda Guerra, que seja antes disso, que não foi cicatrizada ou resolvida, né? Por mais que há uma força de líderes religiosos, que líderes governamentais, não governamentais, para poder pacificar, mas a gente vê ainda que não está pacificado. E isso me deixa com receio, porque nós temos a guerra da Rússia invadindo a Ucrânia, nós temos Israel, nós temos alguns conflitos que tem, e aqui a Guiana a Venezuela querendo invadir a Guiana. Outros tipos de interesse, enfim, mas é guerra. E a hora que a gente olha isso pro globo, a gente fica preocupado. E a gente sabe que todas as religiões e todos os grandes líderes religiosos pregam a paz. Só que antes de pregar a paz, pregam o amor. Né? Quando você ama, você não quer guerra. Por mais, isso é bíblico, né? Da outra face e por aí vai. E Adilson? Chegou uma pergunta aqui. Opa, posso fazer? Pode, claro. Depois eu te mostro quem que... Pode. A origem. Pergunta para ele por que a comunidade árabe perdeu o interesse na manutenção de eventos culturais e também pelo imóvel situado na Rua 20 entre as avenidas 15 e 13. Se tem interesse em reativar o imóvel na Rua 20. Essa questão, depois a gente já volta na questão de Gaza. A questão do imóvel é uma sociedade árabe, sírio-libanesa. Ela não tem relação direta com a mesquita. Então ali é como se fosse algo mais cultural e relacionado a um clube que eles tinham interesse de ter, né, de confraternização. Creio eu que eles devem procurar o Dr. Fauzi e o Merrish, advogado. Acho que são dois que eu conheço que fazem parte, o próprio Mamed, que é o presidente da mesquita, fazem parte dessa diretoria. Se eles têm algum projeto relacionado a esse imóvel e reestruturar o mesmo. Mas não é diretamente com a mesquita, é algo separado, porque ali não tem religião, são árabes cristãos, muçulmanos, ateus que se uniram para fomentar aí esse objetivo que tinha no passado. Entendeu aí, Igor? A questão voltando para a questão da faixa de Gaza. Primeiro que não é um conflito religioso. Importaram para o Brasil um conflito religioso. Então a ANAGE só atuou quando começou a ocorrerem atos de intolerância religiosa aqui no nosso país, que nós tivemos um levantamento pós 7 de outubro, mais de 900% de aumento. Caramba! 900%. De tantas denúncias que o nosso e-mail recebeu. Nossa, mas é muita coisa. E importaram por conta de ignorância. Importaram para o Brasil algo que é territorial, é político-territorial. E ao mesmo tempo que não é um conflito religioso, eu não chamo de guerra também.
Guerra nós poderíamos chamar entre Ucrânia e Rússia, dois estados militarmente armados. Lá não. Lá nós estamos falando de um estado, um dos maiores poderes bélicos do mundo, atacando pessoas que não têm arma alguma. Aliás, as armas que a resistência palestina tem são legalmente constituídas pela legislação internacional, pois todo povo que é ocupado ilegitimamente, ele tem direito de se armar e de resistir. Então essas pessoas estão lá há 75 anos, foram expulsas das suas casas, mulheres são estupradas, poços de água são fechados ou envenenados, vivem cercados 24 horas, entra e sai comida só com autorização do Estado de Israel. Enfim, é uma situação que é uma bomba relógio, em que uma hora ela ia explodir. Então aquele ataque não foi algo que foi planejado, não, é algo consequencial do que eles vêm passando ao longo de todos esses anos. E resistências pacíficas anteriores não surtiram efeito nenhum. Então não existe nenhuma resolução que é cumprida, mesmo após a criação do Estado de Israel em 1948 pela ONU, que o Estado foi criado, e aí cristãos acham que lá é terra prometida, se enganam também, que não tem nada, porque judeus de bem sabem que não é terra prometida e que eles não têm uma terra, biblicamente falando, ou pelo Velho Testamento. Então nós temos isso. Então é uma política chamada sionismo, que quer a qualquer custo a implantação do Estado. E para isso eles se escondem falando sobre a defesa da religião judaica. Então, não tem como você aceitar um genocídio televisionado em que só morrem crianças, mulheres e vulneráveis. Agora o Hospital Al-Shifa já foi destruído completamente. Então, não tem como as pessoas acreditarem mais nisso, porque já está escancarado. Então, eles já têm um projeto bem delimitado, que é aniquilar, fazer uma terraplanagem e construir para novos colonos judeus ali as suas moradias, e expulsar o máximo de pessoas que for possível. Então, nós vemos com tristeza tudo que vem ocorrendo, porque infelizmente a mídia é controlada pelos sionistas. Então a mensagem que chega é que os palestinos são invasores e quem invadiu são os inocentes. E nós vemos que o mundo hoje já tem outra visão, as pessoas já têm outra visão em relação ao que vem ocorrendo ali. E se um cristão acha que lá a terra é prometida, então ele vai ter que legalizar o aborto e o casamento homoafetivo, que é algo normal no Estado de Israel. Ou fazer com que eles creiam no profeta Jesus, que eles renegam o profeta Jesus e não admitem que ele é o Messias, como nós muçulmanos admitimos. Até agora, recentemente, no domingo de Páscoa, um padre de Jerusalém, no seu sermão, ele comparou os palestinos ao profeta Jesus na cruz, que ele pedia água, estou com sede, e deram vinagre colocando nas suas feridas. E é o que o povo palestino passa. Tem sede, tem fome, são assassinados, famílias inteiras, e hoje nós temos vários canais divulgando qual que é o real estado de Israel e os seus soldados, escarnecendo, brincando quando eles invadem, destruindo mesquitas e igrejas, fazendo sátiras, estuprando mulheres, pois a grande maioria dos que morreram quando o Hamas invadiu foram mortos pelos próprios helicópteros do Estado de Israel. Então, basta pesquisar, basta procurar. O nosso objetivo é que haja paz, mas para ter paz, o Estado, a política sionista que não quer e não deseja isso. Então, cabe aos cidadãos de bem, judeus de bem, como nós temos vários amigos, que
repudiam tudo que vem ocorrendo lá. E qual que é a análise de vocês? Assim, acha que vai dar para chegar num consenso menos pior para todos os lados? Desde que caia esse primeiro-ministro, essa política que não agrega em nada, que ela quer a qualquer custo a implantação à força, e nenhum colonizador ao longo da história, quem estuda história sabe que nenhum colonizador ficou, todos foram expulsos, Sim. Nenhum ao longo da história, e por qual razão eles têm que permanecer no poder ou algo do tipo. Eu acho que teve agora recentemente passeatas Sim. contra o Netanyahu, mais de 100 mil teve uma judeus. Então, essas pessoas sabem que é errado o que vem ocorrendo, e há ali uma educação desde crianças para que eles odeiem os árabes e que não haja paz jamais. Então, nós rogamos a Deus que haja, que acabe essa política e que vivam harmonicamente como sempre viveram antes de 48, em um estado chamado Palestina, judeus, muçulmanos. Oferecerão variedade de produtos artesanais, incluindo artigos de MDF, itens religiosos, decoração para casa, crochê, bordados e muito mais. As instituições participantes incluem a Igreja São João Batista, Fundação Padre Gabriel, Casa de Convivência Dr. Mariano Dias e Casa Assistencial Espírita Nosso Lar. Os bazares ocorrerão no espaço de eventos ao lado do Salão da Dona Flor, com horário de funcionamento alinhados ao centro de compras. Então é no mês de abril e maio no Norte Shopping Barretos. É isso aí. Mais um recado. Ô, Jade, você teve uma sustentação recentemente no STF? Sim. Conta para os nossos ouvintes isso. Bom. Olha, você viu lá no STF. Que privilégio, hein? Isso é para poucos. Eu Como acho é que foi isso? Eu acho que o esforço Deus recompensa, né, em certos aspectos, abrindo portas que nós nem esperamos. Isso ocorreu por conta de nossas irmãs cristãs no Paraná quererem a foto do ato religioso na CNH. E foi negado para elas, salvo engano, em 2016 essa ação. E elas procuraram o Ministério Público ajuizou a ação, conseguiram tirar a foto e foi ocorrendo recursos por parte da União, e isso chegou no STF. O STJ também julgou favorável e deu repercussão geral, e o ministro Luiz Barroso entendeu pela repercussão geral, pelo julgamento. E nisso nós habilitamos, antes da ANAGE, nessa época a ANAGE estava sendo constituída ainda, porém nós vimos a ação como muito importante, habilitamos a UNE, União Nacional das Entidades Islâmicas. Habilitamos a UNE como amicus curiae, né, que é amigo da corte ali, para fazer a sustentação oral. Depois da ANAGE constituída, eu habilitei a ANAGE. E eu levei a doutora Késia para fazer a sustentação oral pela UNE, primeira muçulmana preta, que usa o véu, brasileira, advogada, Legal. Da Bahia. Olha. Foi a primeira vez, então, que uma mulher muçulmana estivesse ali ocupando aquele plenário. E eu fiz a sustentação oral pela ANAGE, defendendo ali a liberdade religiosa das nossas irmãs cristãs. Pois as muçulmanas já sofriam esse tipo de preconceito, não aqui no estado de São Paulo, porque é permitido pelo Detran. Você leva uma declaração da mesquita, eles autorizam a foto. Só que em outros estados não. Nós, no ano passado, ajuizamos uma ação coletiva também no estado do Mato Grosso, pois uma muçulmana teve o seu direito tolhido ali também. E isso foi importante porque chegou até o STF. Então, as nossas ações não chegam, porque nem há recurso. Ao trânsito em julgado ali, nem há recurso. Então, nesse quesito, que vai ser julgado em definitivo, creio que é desfavorável o recurso, já vai ter algo já, uma jurisprudência ampla, não só na questão do uso do véu nos documentos oficiais, mas também da liberdade religiosa em si, que é uma jurisprudência que você pode usar em outros casos. É um baita avanço. Muito. Um baita avanço. Um grande avanço. E uma grande conquista também. A sua esposa era muçulmana?
Não, minha esposa era cristã. E aí como é que foi a conversão? Foi tranquila? Naquela época que eu citei, que eu não seguia... E você também tem 2 filhos, né? Sim. Eles participam também? Sim, como é que é isso? Sim, a minha esposa ela era cristã e sozinha, pedindo livros, em contato com parentes meus, ela resolveu se tornar muçulmana, porque para nós não há imposição quanto à religião. Você não pode obrigar a pessoa, ou a pessoa não pode se tornar muçulmano ou muçulmana por algum interesse. Eu vou me tornar muçulmano pelo casamento, ou eu vou porque eu acho bonito, ou por um trabalho, etc. É pecado. O livre-arbítrio é a maior democracia que Deus nos deu. Sim. Então, você crê nele se você desejar. Então, ela se tornou muçulmana. No momento do nosso casamento, ela já era muçulmana. E os nossos filhos a gente educa na religião islâmica. Fazemos a nossa parte. Levamos a mesquita, passamos os valores, principalmente o exemplo. Porque não adianta você passar teoria para um filho seu se você não faz na frente. Então, ele só vai rezar se ele ver você rezando. Ele só vai falar a verdade se você fala a verdade. Ele só vai praticar a caridade se ele ver você praticando a caridade. Só vai ser verdadeiramente muçulmano ou praticante ou um cidadão de bem se ele ver isso, de fato, no teu exemplo do dia a dia. Então, tentamos ao máximo passar isso e passar os ensinamentos. Depois da puberdade, com o livre-arbítrio, aí já fiz a minha parte, não fui omisso nem negligente. Cabe a Deus ditar os caminhos e a vontade de cada um. Bem, pessoal, estamos chegando no final de mais edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Foi um baita e super bate-papo sobre o Islã, sobre alguns assuntos que até então, para alguns ouvintes, é um assunto novo ou não tem tanto conhecimento. Estamos aqui... trouxemos hoje aqui, ele aceitou o convite, Dr. Jihad Mohamud Samur, que está sempre aqui nos jornais de Barretos, trazendo alguma informação, alguma notícia, tem liderado bastante aqui as causas muçulmanas aqui na cidade de Barretos, e é muito interessante ele trazer um pouco e compartilhar um pouco da experiência dele de vida, a experiência dele profissional, ajudando e auxiliando na causa, e também colocar à disposição aqui de você que se interessou, de você que vai assistir, de você que ouviu, de você que vai ver algum recorte dessa entrevista, de participar, de ir lá, de conhecer essa religião tão famosa, né? E ele trouxe uma informação que eu não sabia exatamente, mas hoje que em Barretos nós temos a 2ª mesquita do Brasil. Então, além de ser um ponto religioso de oração, também é um atrativo cultural e turístico aqui na nossa cidade. Hoje, para fazer seu encerramento aí, mande mensagem para o barretense, para o colinense, para o guairense, para todos os nossos ouvintes aqui, e também a mensagem aí de fé, a mensagem boa, porque eu lembro de você quando eu era estagiário, você evoluiu muito daquela época para hoje, assim, você vê você mais sereno, mais tranquilo, mais calmo, seu posicionamento zen. Então a gente vê que houve uma evolução espiritual, houve uma evolução física em você também, que vem praticando atividade física, nadando, né? Sim, gosta de nadar. Só no Ramadã aqui não, só academia. Foi nas Olimpíadas lá da OAB o ano passado e levou medalha. Chegou lá, levou o nome de Barretos, ganhou do pessoal. Você precisa ver, representou bem a OAB de Barretos. Na hora eu imaginei, nossa, o Phelps Barretense está aqui. Eu fui também, mas acharam que eu era boia. Temos uma boia ali, qualquer coisa, você para dela. Eu desisti. A mensagem que nós passamos é uma mensagem de paz, que as pessoas conheçam, não forme um pré-julgamento sem conhecimento, não divulguem, não compartilhem mensagens se você não tem conhecimento, qualquer que seja da religião, seja da saúde. Você pode injustiçar alguma pessoa, você pode prejudicar alguém, você pode causar a morte de alguém, a violência, separação. Então, nós somos verdadeiramente
praticantes da nossa religião, passando ela adiante, não necessitando falar da outra. Se eu tenho a minha religião, se eu escolhi uma religião, qual a razão de eu querer rebaixar, humilhar a outra, falar mal da outra? Se eu estou satisfeito na minha religião, no meu templo, ou sem religião, ser um verdadeiro ser humano, sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, buscar sempre ser uma célula que soma com outras células saudáveis, que nós temos mais convergências do que divergências. Exatamente. Então nós devemos criar pontes e não muros entre as pessoas. E o Islã é isso. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele resumiu o Islã em 2 questões. O verdadeiro muçulmano ou muçulmana é aquele cujas pessoas estão salvas do que a sua língua diz, do que as suas mãos praticam. Então, se você realmente quer o bem das pessoas, controle a sua língua, fale o bem, não agrida ninguém. Você vai estar protegendo você, a sua família, seus vizinhos e toda a sociedade. E a todos que nos ouvem, nos assistem, pratiquem, divulguem, passe a verdade. E a verdadeira paz nós só temos quando há justiça. Não tem como você ter paz se as pessoas são injustas com você. É o que nós rogamos a todos, rogamos a Deus que abençoe a todos e que possamos estar sempre unidos aí no bem, auxiliando as pessoas. A melhor das pessoas é aquela que beneficia os outros. Exatamente. Que sejamos aqueles que beneficiam os outros. Legal. Agradecer também, Ronaldo, pela participação no programa de hoje. A você, Adilson, nosso segunda voz mais doce da Rádio Jornal. E a você, já por trazer essa mensagem de fé, essa explicação para os nossos ouvintes. E bem, pessoal, espero vocês na próxima edição aqui do programa Café com Prosa, pela Rádio Jornal 88.7 FM. Tchau! Atenção! Você que é cliente PCD, participe do PCD Day na Alma Jeep Barretos e aproveite as condições exclusivas para adquirir um Jeep 0 km. É neste sábado, dia 6 de abril, a partir das 9 horas da manhã. Participe e tire todas as suas dúvidas sobre o processo de PCD e saiba se você tem esse direito. Alma Jeep. Paz no trânsito começa por você. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis.
A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17 98202 6555. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! Esta é a Jornal FM, ZYE